Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre permutação simples. Essa é uma atividade da 7ª etapa A, B e C. Essa atividade, gente, ela foi postada para vocês na semana do dia 10 ao dia 14 de maio, certo? Então, essa correção corresponde a essa atividade. Então, vamos para a leitura da primeira questão. Os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Então, primeiramente, nós temos aqui a sequência dos números 4, 10, 26, 37, 47 e 57. Portanto, nós temos conhecimento que na Mega Sena são sempre 6 números. Então, perceba bem aqui a pergunta, o comando da questão. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Ou seja, uma maneira é se vier nessa sequência. 4, 10, 26, 37, 47, 56. Se você mudar de posição, o 4 e o 10 já configuram uma nova sequência com os mesmos valores. Então, ele está se tratando disso. De quantas maneiras distintas? Gente, isso diretamente tem a ver com permutação. O que é que significa a palavra permutação? Permutação. Quando você faz uma permuta, o que é que você está fazendo? Você está mudando de posição. Mudando de posição, tá? Então, permutação é mudar de posição. Vou melhorar aqui, vou colocar mudar a posição, certo? Então, é isso que ele está falando. Se você mudar a posição, de quantas maneiras distintas você pode escrever essa sequência? De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência? Então, permutação é isso. Nós vimos, por definição, que permutação nada mais é do que o N fatorial. O que é que significa esse N? Gente, esse sinal aqui de exclamação na matemática, ela está atrelada ao conteúdo de fatorial, que é um conteúdo que foi abordado na aula passada, tá? Se você não assistiu essa aula, se você não participou, participe. Lá você tem o questionário. Antes do questionário, você tem um resumo do conteúdo, você tem videoaulas, você já tem a correção da atividade. Então, você tem que se movimentar também, atrás do conhecimento. Então, esse P aqui é de permutação, certo? E esse N com o sinal aqui de exclamação significa fatorial. O que é que significa N? Esse N aqui é o número de elementos, né? No caso aqui da Mega Sena, foram quantos números? 6 números, né? Então, esse N aqui equivale a 6, que são os 6 números. Então, calcular a permutação, ou seja, de quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados, ou seja, de quantas maneiras distintas nós podemos mudar a sequência desses 6 números. É isso que ele está se referindo. Então, para resolver, então vamos escrever aqui a resolução. Bem simples, tá? A resolução vai ser P igual a 6 fatorial. E como é que a gente resolve o 6 fatorial? Nós resolvemos dessa maneira, ó. Lembrando que o 6 fatorial é resolvido assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vai na ordem decrescente, você vai multiplicar os fatores em ordem decrescente. É o 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes 2 vezes 1. E fazendo essa multiplicação, qual é o resultado que nós vamos obter, gente? Então, vamos fazer aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Então, o resultado aqui, ó, é 720. Significa dizer o quê? De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? 720 vezes. Beleza, gente? Então, agora vamos para a correção da segunda questão. De quantas maneiras as letras da palavra curso podem ser permutadas, ou seja, mudadas de posição? De maneira
de uma forma diferente, o enunciado nos leva ao mesmo raciocínio da primeira questão. Ele quer saber de quantas maneiras a letra da palavra curso podem ser permutadas, ou seja, podem ser mudadas de posição. Nós temos aqui, para que você entenda, nós temos aqui a palavra curso, certo? Eu posso escrever ela desta maneira, ó. Não são as mesmas letras, não é a mesma quantidade de letras, você mudou a posição aqui, você permutou o U e o C. Então você já escreveu uma maneira diferente da palavra anterior que era curso. Beleza? Então é isso que ele quer saber, de quantas maneiras as letras da palavra curso podem ser permutadas. Então, se você quiser linkar todas essas mudanças, é possível que você consiga fazer. Mas você pode esquecer uma ou duas. E ele não quer saber quais são as sequências, ele quer saber a quantidade de sequências, de quantas maneiras. Então, para isso, você só precisa fazer o seguinte, ó. Você só precisa saber que a palavra curso possui 5 letras. Tá? E lembrando da definição de permutação, que P é igual a N fatorial, e esse N representa justamente essa quantidade de elementos. No caso da primeira questão, são 6 números. Na segunda questão, são 5 letras. Então, para resolver, fica bem simples. Tá? Então, resolução, de maneira simplória, permutar é isso. É você trocar a posição. E aqui ele não está querendo saber quais são as sequências, mas a quantidade de sequências. Então, vai ficar P igual a N. No caso, N é 5, então vai ficar 5 fatorial. E aí, lembrete, como é que a gente calcula o 5 fatorial? 5 fatorial é o mesmo que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, calculando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, fazendo aqui a multiplicação. Quanto é que é 5 vezes 4? 20. Quanto é que é 20 vezes 3? 60. Quanto é 60 vezes 2? 120. E 120 vezes 1 continua sendo 120. Ou seja, você tem 120 maneiras distintas de escrever a palavra curso, né? De escrever as letras que formam a palavra curso. Na verdade, é isso. Você pode permutar de 120 maneiras. Beleza? As letras dessa palavra curso. E algo que é interessante você também chamar a atenção é por que se chama permutação simples. Existem dois tipos de... Assim, de maneira simples, existem dois tipos de permutação. Quando você está estudando o início do conteúdo fatorial, permutação. A permutação simples e a composta. A simples é quando não há a repetição de elementos. E a composta é quando há repetição de elementos. Por exemplo, na palavra curso, existe alguma letra igual a outra? Não, todas são diferentes. Então, aí você aplica a permutação simples. Se tivesse, por exemplo, uma palavra e nessa palavra estivesse alguma das letras repetidas, aí você já não poderia resolver só dessa maneira, certo? Mas isso é matéria para a próxima aula. Vamos agora para a resolução da terceira questão. Considere 4 cidades, A, B, C e D. Então, vou marcar aqui o que é importante saber. Ó, nós temos aqui, considere aqui 4 cidades. A cidade A, B, C e D. Ana e João pensam em fazer um passeio pelas 4 cidades, passando por cada uma delas apenas uma vez. Se eles podem começar por qualquer cidade e terminar em qualquer cidade, quantos trajetos são possíveis? Simples, né? Então ele quer saber quantas formas diferentes nós temos de ir de uma cidade para outra. Ou seja, ele está querendo que você calcule a permutação de trajetos. Eu posso sair da cidade A e ir para a cidade B, da cidade B ir para C, da cidade C ir para D. Correto, eu posso ter essa sequência, mas eu posso ir da A para C, da C para B e da B para D. Já mudei a sequência, já mudei o trajeto. Entendeu? É uma forma diferente. Isso que eu fiz foi uma permutação entre a cidade B e a cidade C. Então ele quer saber isso. Se eles podem começar por qualquer cidade e terminar em qualquer cidade, quantos trajetos são possíveis? Ou seja, quantas mudanças desse trajeto eu posso executar? Ou seja, permutação. E como nós temos 4 cidades, significa dizer
que o nosso N... se nós temos 4 cidades, significa dizer que o nosso N equivale a 4. São 4 cidades. E, logicamente, por definição, nós temos que permutação nada mais é do que o N fatorial. E o que é o N fatorial? O N fatorial é justamente desse problema, é a quantidade de cidades, que são 4 cidades. Então, a resolução simples, né? Então, resolução será como? De que forma? Será P igual a 4 fatorial. E aí, lembrete, né? Como é que nós calculamos? Como é que a gente calcula 4 fatorial? 4 fatorial, de maneira simples, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí nós temos que 4 vezes 3 equivale a 12, 12 vezes 2 equivale a 24, e 24 vezes 1 equivale a 24. Então, P igual a 24 maneiras, trajetos possíveis, né? Quantos trajetos são possíveis? 24. Voltar aqui. Colocar aqui. Então, quantas maneiras de trajetos? São 24 trajetos possíveis. E a letra B? Se eles devem começar pela cidade A, quantos caminhos são possíveis? Na letra A, não deixava claro. Na letra A dizia o seguinte, se eles podem começar por qualquer cidade e terminar em qualquer cidade, quantos trajetos são possíveis? Na letra B, ele já está dizendo, se eles devem começar pela cidade A, quantos caminhos são possíveis? Professor, já muda a situação? Muda. Porque automaticamente eu tenho que começar pela cidade A. Depois eu vou ter outra cidade, vou para outra cidade e vou para uma terceira cidade, certo? Mas eu vou ter que começar prioritariamente pela cidade A. Então, nesse caso, o que é que vai sobrar para permutar? Eu vou começar pelo A. Eu vou poder mudar o A de posição? A cidade A pode ser a segunda cidade que eu vou visitar? Não, gente. Ela tem que ser a primeira. Ela deve iniciar pela letra A, pela cidade A. Então, a única coisa que eu vou poder permutar são as outras 3 cidades. Então, eu vou permutar as outras 3 cidades. Então, nesse problema da letra B, a permutação não vão ser de 4 cidades, vão ser apenas das 3 cidades, beleza? Eu posso colocar A, B, C e D. Eu posso colocar, por exemplo, de A para D, de B para B e da B para C. Então, isso aqui são permutações diferentes. Então, eu não vou permutar a posição da cidade A, porque tem que iniciar pela cidade A, beleza? Então, de maneira simples, nós vamos aplicar aqui a nossa definição, que vai ser 3 fatorial. Por que 3, professor? Porque a cidade A ela vai ser fixa, tá? Então, está aqui, a cidade A vai ser a cidade que nós devemos fixar. Então, ela não entra na permutação. A permutação vai ocorrer apenas nas outras 3 cidades. E aí, como é que a gente resolve a permutação de 3 fatorial? É multiplicando 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes 1 continua sendo 6. Então, nós temos 6 trajetos possíveis quando nós fixamos a cidade A como o início da nossa viagem. Então, nós acabamos de resolver a letra A e a letra B da terceira questão. Vamos agora resolver a quarta questão, beleza? A quarta e última. De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros distintos de matemática, 3 diferentes de física e 2 diferentes de inglês? Então, nós temos essa quantidade de livros. E observe bem aqui a definição que nós acabamos de ver. Permutação simples, tá? Permutação simples. É quando não há repetição de elementos. Sem repetição. E a questão foi bem clara. Por quê, professor? Sem repetição. Vou colocar aqui, sem repetição. Por quê? Porque ele garante, que os 5 livros de matemática são 5 livros distintos de matemática. São 3 livros distintos, diferentes de física. São 2 livros diferentes de inglês. Então, tem a ver, gente,
com a definição, beleza? Com a definição de permutação simples. Mas para calcular a permutação de quantos modos possíveis eu posso colocar em uma prateleira 5 livros. Ou seja, ele quer mudando as posições, permutando as posições desses livros de quantas maneiras distintas. O que é preciso fazer para calcular a permutação dessa quantidade de livros? É você saber a quantidade. Então, primeiramente, a gente vai somar a quantidade. Vamos calcular essa quantidade. Então, são quantos livros? 5 de matemática, mais 3 de física, mais 2 de inglês. Então, se você somar aqui, nós temos no total 10 livros. Então, nós queremos calcular a permutação dos 10 livros. Então, por definição, foi definição. Por definição, nós temos que o P é igual a N fatorial, sabendo que N é a quantidade de livros, né, no caso da questão. Então, nós vamos ficar com P igual a 10 fatorial. E nós sabemos que 10 fatorial nada mais é do que 10 vezes o 9, vezes o 8, vezes o 7, vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Beleza? Então, se você fizer a multiplicação desses fatores, né? 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. 720 vezes o 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É uma multiplicação que eu tenho certeza que vocês conseguem resolver, certo? Mas eu vou colocar aqui o resultado, né? Fazendo toda essa multiplicação, nós vamos ter o número 3.628.800. Essa vai ser a quantidade de modos possíveis e distintos de colocar em uma prateleira esses 10 livros de matemática. Beleza, gente? Então, está aqui a nossa resolução da quarta questão. Então, nós vamos nos preparar. Se você não entendeu alguma questão, assista novamente a videoaula. Se persistirem as dúvidas, entre em contato comigo. Beleza, gente? Então, até a nossa próxima aula.